Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Retalks by Reframe, o nosso podcast sobre treinamento e desenvolvimento, aprendizagem corporativa. Portanto, se você trabalha nessas áreas, né, na área de desenvolvimento humano, sinta-se em casa. Esse é o nosso espaço, essa é a nossa comunidade. Falando em comunidade, já deixo o convite aqui para você seguir a Reframe Learning lá no LinkedIn. A gente tem compartilhado cada vez mais conteúdos legais por lá. E também o Renato Gangoni, que é o CEO da Reframe, tem compartilhado alguns conteúdos legais por lá. Você pode acompanhar todos os nossos podcasts, inclusive, alguns artigos novos, algumas coisas que a gente tem compartilhado de insights e tudo mais. Fique à vontade para fazer essa conexão, né, com a gente lá no LinkedIn. E comigo também, eu sou o Daniel Consani, o seu host por hoje. E se você quiser se conectar comigo lá no LinkedIn, vai ser um grande barato, um grande prazer falar contigo. Episódio de hoje a gente vai falar sobre atualização de treinamentos. O que é isso? Como acontece na prática? Como eu vou conversar com o Renato, a gente vai falar um pouquinho sobre case também, entender como algumas empresas têm lidado com esse desafio de manter os seus treinamentos atualizados e tudo mais. E por isso eu já apresento o Renatão aqui, que também vai participar desse podcast com a gente. Tudo bem, Renato? Tudo bom, Dani? Bem-vindo aí, obrigado pessoal. Estamos aqui no melhor lugar de Orlando, Barnes & Noble, livraria, excelente. Vamos lá, vamos falar sobre o assunto que é bem importante, no sentido, na visão para a empresa, né? Para os nossos clientes, para você que cuida de treinamento, é um ponto importante. Com certeza, e acho que uma livraria é um ambiente bem legal para a gente falar de atualização de treinamentos, conhecimentos e tudo Sim. mais, né? Então, queria, inclusive, te perguntar, assim, sobre o que a gente está falando. Quando a gente pensou nesse tema, né, eu acho que de cara eu pensei assim, acho que tem muita gente que não sabe exatamente do que a gente está falando quando a gente fala de atualização de treinamentos. Então eu queria te perguntar justamente isso, assim, no que consiste esse processo? Quando a gente fala atualização de treinamentos, do que a gente está falando, Renato? Cara, a gente consiste num processo. Na verdade, eu diria que é mais um hábito, né? Tá. Um hábito que toda a área de educação corporativa tem que ter, que é limpar os treinamentos que não fazem mais sentido. Tá. Atualizar as informações de treinamentos que precisam. Quando a gente olha a atualização, eu faço uma analogia, é o seguinte, é a manutenção e atualização do seu maior patrimônio. É isso. Você tem que fazer manutenção na sua casa? Tem. Você tem que fazer manutenção do seu treinamento. Será que aquele treinamento ainda está funcionando? Exemplo. Por muito tempo eu tive um cliente que não fazia manutenção no LMS. E até que depois de 2, 3 anos, com aquele volume de treinamento no LMS absurdo, o que aconteceu? A trilha de quem estava chegando era muito grande. E, 20, 30% dos cursos que estavam previstos na trilha, que tu vai subindo, né, não fazia mais nenhum sentido estar na trilha. Mas é só por uma questão de hábito de chegar e olhar a trilha no sentido de que eu não preciso e excluir isso da frente dele, né? Então, assim, tu some com esse treinamento da trilha e tu some com esse treinamento de tudo, né? Então, quando eu falo de atualização, como é que eu mantenho somente o que me serve. Parece bobo, né, Danizinho? Mas se você deixa no portfólio treinamento que não te serve, o que tu tá fazendo? Treinando errado. Exato. Tá treinando errado, treinando desatualizado. A chance de dar ruim é enorme. É enorme. Então, assim, você tem que sempre manter o teu portfólio baseado, né, e alinhado com o quê? Com a estratégia da empresa, né, alinhado com a estratégia de produto, com o seu portfólio de produto e assim vai, entre outras coisas. Então eu tenho duas visões para atualização. A visão de atualização de informação em si, tipo assim, mudei, a ANR mudou. Beleza, vamos falar que é assunto que está na moda aí, né, que está em voga. A tributação vai mudar. Então eu tenho que fazer assim, todo o meu curso de tributário morreu. Né? Tem que fazer um novo, tem que atualizar um novo.
Então, aquele curso ele tem que ir embora. A partir do momento que esteja vigente, ele tem que ir embora. E eu tenho um outro curso para chegar. Se não for uma alteração tão grande, for só uma alteração de informação, por exemplo, teve uma inclusão numa NR, por exemplo, eu tenho que pegar essa inclusão, eu tenho que colocar lá, né, no processo. Por quê? Se você não faz isso, tu treina as pessoas, né, ou desatualizadas, ou no passado, ou errado, que é pior ainda, né? Então, atualização, o que é atualização, para mim, é isso, né? É um processo quase perto de curadoria, eu diria. Boa, boa. Você falou assim, pô, é quase bobo, né? Assim, é tão simples, é tão elementar, né? O conceito de atualizar o treinamento, mas eu tenho certeza que na prática não é tão simples assim, porque eu não sei exatamente o que mobiliza uma empresa para investir na atualização do seu treinamento. Quando é uma NR nova, pô, saiu uma portaria nova, legislação e tal, é mais fácil de identificar o momento que você, pô, preciso atualizar tal treinamento. Mas não sendo isso, né, não sendo um evento externo, diferente e tal, não é tão simples assim, porque é bem possível que o treinamento de 2 anos atrás ainda funcione, ou em grande parte e tudo mais. Então, assim, é elementar, mas eu acho que o momento em que você deve atualizar os treinamentos é meio difícil de identificar, né? É difícil, não é fácil, principalmente pelo fato que no nosso dia a dia a gente não olha para ele, É isso, é isso, a gente só olha para o novo. Então é é isso. novo, 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 novo. Então é muito difícil, né, você parar o seu tempo e dar um trabalho. É um trabalho manual, é um trabalho, né? Por via de regra, tu não tem os conteúdos inseridos no treinamento catalogados direito, então você tem que olhar treinamento a treinamento, né? Sim. O que que acontece? Você tem que olhar ponto a ponto. Então, assim, qual é a área de treinamento que tem headcount suficiente, que tem tempo disponível para pegar o seu portfólio de 200, 300, 400 cursos, 500 cursos, né, e olhar um por um e E ficar saber o que revisando. está valendo, o que não está valendo. É muito difícil, né? Então, assim, não é uma questão... O problema não se dá por uma complexidade, né? O problema se dá por tempo e braço, né? Assim, ou alguém disponível na empresa para fazer esse trabalho, que é um trabalho que é cuidadoso, tu tem que olhar, tu tem que entender se está vigente, se não está vigente, como é que vai, como é que não vai, né? Se alguma coisa mudou. Então é um trabalhinho pesado em termos de braço, mas necessário. Eu diria o seguinte, eu conheço empresas que têm asset de treinamento para lá de 5, 10 milhões Nossa. de investimento, por baixo. Uhum. Assim. Isso aí eu estou falando de investimento de 1 ano. Aí tu faz um treinamento que dura 2 meses, daqui a 2 meses tu tem que atualizar, tu analisa, tu perdeu esse asset. Né? Então, Ou assim, seja, quando a gente fala em não prestar atenção para esse tema, é perder dinheiro, né? É perder dinheiro, é perder conhecimento, é, é o é, patrimônio da sua empresa, né? e aí eu volto lá na construção do DI, né? Assim, se você não tem esse braço, se você não tem um suporte, né, um BPO de treinamento que te dê esse suporte, alguma coisa, ou seja, se você não tem a condição de fazer a sua atualização, como é que tu faz o DI? Tu vai ter que tirar as informações perenes daquele treinamento, É o isso. máximo possível. E aí talvez tu sacrifique o teu DI, o teu treinamento que tu está construindo, por uma condição que você tem no futuro. E ok, pessoal, né, tem que acontecer mesmo, porque tu tem que olhar em termos de patrimônio. Lembra quando eu falei assim, a gente tem que olhar em termos de manutenção e patrimônio? Claro, Eu falo de claro. patrimônio, né? Então assim, você tem que tomar o cuidado suficiente para tu não perder o patrimônio que você investiu. É só uma questão de investimento, né? Assim, mas tem que olhar como É, investimento. a decisão racional é essa, né? De olhar como investimento. Mas eu queria te perguntar como que as empresas fazem o approach com a Reframe para contratar esse tipo de serviço? Quer dizer, como é que funciona a contratação? O RH que chega em você e fala assim, pô,
Renatão, tô com os treinamentos desatualizados, ou às vezes ele nem tem essa percepção, ele te contrata para uma outra coisa e você percebe que É, está a desatualizado. gente Como é que vem, é isso? a gente tem vários modelos, Dani, que a gente encontra no mercado. Tá? Não estou falando do processo aqui, não querendo vender nosso serviço aqui, mas assim, a gente encontra diversos modelos. A gente tem um modelo que você faz isso ongoing em cima de uma fábrica, né? E você tem modelo que o cara, o cliente te chama e fala assim, eu preciso atualizar 20 treinamentos, né? Então ele te dá um pacote, ele já sabe que precisa ser atualizado, ele não tem o braço para fazer e ele te chama e te contrata para fazer, né? E tem o caso que a gente esbarra em treinamento quando chega um insumo, quando a gente vê o treinamento atual, a gente fala assim, outro dia mesmo, eu peguei uma imagem de TV de tubo, sabe aquela TV que eu e você, a gente via a chave, sabe, que não Sei, tinha sei. controle remoto, que tu tinha que mexer na antena, pô, tinha coisas Meu desse Deus. tipo, assim, Tipo o né, Telecurso então, 2000, né? o que é? O cara técnico, não é, não é uma área que é tão sensível quanto a área de vendas, então, via de regra, esses materiais ficam por muitos anos, só que tu tá numa TV de 4K, com outras entradas, com tudo diferente, e o cara ainda tá mostrando o quê? A TV de tubo, velho. Né? Que tu tinha que botar aquele adaptador da antena, se lembra? Pra ligar o videogame. Então, é isso que a molecada não tá nem entendendo o que a gente tá falando, né? Mas é isso, Não, e acho entendeu? que e já desengaja, né? Assim, a galera já, na hora, já desengaja. Fala, pô, isso aqui é super datado, super antigo, não vou nem prestar atenção, né? Isso, Sei lá. não prestar atenção e, assim, não me deram carinho, né? Não me deram atenção aqui, a coisa É isso. tá perdida. Então, são pontos que tem. Então, assim, a gente encontra três formatos. O ongoing, né? Dentro de uma fábrica, dentro do contrato da fábrica. E aí, o que a gente faz nos nossos clientes é o seguinte: a gente mapeia as fontes de informação, ok? Tá, Marketing é uma fonte de informação, segurança do trabalho é outra fonte de informação. Então, a gente vai mapeando de onde essas informações são geradas e a gente entra nesse meio do caminho. Para quê? Para que a gente não fique no limbo dessas caixas de e-mail, né? perfeito. Então, Perfeito. a gente vira uma mais um usuário lá que vai escutar essas demandas, a gente processa essas demandas, propõe o que tem que mudar, aprova com o cliente e aí depois faz as alterações em todos os materiais, né? Quando tu Tá. está falando de uma área de venda, tu está falando que, por exemplo, mudou um produto, tu tem diversos, né? É, diversas mudanças em diversos treinamentos para canal, etc. Então a gente pega e mapeia aquele mapeamento do conteúdo por treinamento, a gente faz para a gente saber para onde a gente tem que andar, né? Então é isso aí que a gente faz no nosso lado, né? Boa, boa. Eu ia te perguntar mesmo, assim, sobre a prática de como isso funciona. Eu não imagino que seja muito complexo do ponto de vista muito sofisticado, né? Quer dizer, eu acho que assim, você imagino que alguém fique o tempo todo dedicado a consumir esses conteúdos para de fato fazer um check se está atualizado ou não e tudo mais. E aí eu queria justamente te perguntar isso, como é que é na prática e se você tem, sei lá, algum case para compartilhar com a gente, como é que tem funcionado isso, principalmente no modelo ongoing, que eu acho que é o modelo mais funcional para esse tipo de atualização. Sim, você tem razão. Ele é um modelo mais funcional. Então, como é que funciona isso no dia a dia, sabe? Primeiro, a gente fez um esforço muito grande. A gente tem um cliente, é claro, né? Que a gente faz esse trabalho para ele. A gente fez um trabalho mais ou menos de um mês e meio, de mapear todos os conteúdos de todos os treinamentos. A gente fez isso. Estamos falando de que volume? Estamos falando na época, sei lá, era mais ou menos 500. Para tu ter uma noção, eu peguei uma parede de mais ou menos 2 metros, né? Uma parede, Tá? sei lá quanto tem a parede, 4, alguma coisa assim, né? Aham. Ou 6. A planilha deu a parede inteira. A gente plotou a Meu, planilha. A gente chamou o cliente, a gente plotou a planilha. Então era a planilha meu com Deus. todos os treinamentos e todos os blocos de conteúdo e um
um grande um mapa, né, de o que tem em cada coisa. Então, a gente validou isso com o cliente não foi um workshop, mas poderia ser, né, porque foi tipo o dia inteiro de reunião. Sim. Em cima dessa parede que a gente fez, e a gente foi plotando e entendendo. Então a gente mapeou todos os conteúdos, né? E aí agora a gente sabe, ó, mudou uma regra de negócio de uma oferta, bum, bum, bum. A gente sabe todos os arquivos. Isso aí eu tô falando que a gente fez em 2016. Tá. Só que a gente atualiza isso todo santo dia. Entendi. Né? Então eu tenho de fato uma pessoa dedicada que fica consumindo todos esses materiais, que fica atualizando esses materiais, é a Ana, figuraça. Tá. E atualizando esse mapa, para Caramba. não se perder o que tem, entendeu? Porque daqui a 2 meses a gente sabe onde estão os conteúdos, né? Quando ela sai de férias, por exemplo, alguém assume, tem um roteiro, tem um guia, né, para fazer, etc. A gente consegue entender os impactos de uma mudança rapidamente para esse mapa. Não tem nada de sofisticado. Estamos falando de planilha de Excel, tá? Perfeito. É o que você falou, é um trabalho mais braçal, é mais suor do que qualquer outra coisa. É tempo, né? Mas precisa ser feito. E o custo de não fazer é muito alto. E aí eu queria te perguntar, para a gente finalizar, assim, tem algum, mesmo que não seja um trabalho sofisticado, difícil e tudo mais, eu acho que tem algumas cascas de banana nesse caminho aí. Eu queria que você falasse, porque assim, quais são os erros a serem evitados? Tem muita ou os principais erros, né? Esse do meu contrato, por exemplo, com a Claro, por muito tempo, esse foi o ponto mais crítico do contrato, foi o processo de atualização, né? Caramba. Foi um processo, é um processo bem complexo, no sentido, ele é simples de executar, mas para tu rodar ele é bem complexo, né? Assim, não é quase um processo fabril, né? É uma factory, ele né? Ele é. Só que num volume absurdo, né? Então, assim, no caso deles. Então, o que acontece? O maior problema que a gente teve que foi quando a gente conseguiu resolver, que foi a gente entrar na origem da informação. Então, por muito tempo, a informação não chegava para a gente. Ou quando chegava já muito atrasada. Perfeito. E aí, tu já saiu com o treinamento, o processo já virou, já entrou, e tu não atualizou teu treinamento, tu continua treinando com o processo antigo, porque simplesmente por uma falta de comunicação, simplesmente porque esse documento, promomemo, que for, né, fica na caixa de algumas pessoas, e aí não chega. Quando a gente mapeou isso, não chegava nem treinamento. Nossa. Não é que o treinamento não chegava na gente, aqui não. A nem informação não chegava a treinamento. Entendi. Então a gente teve que fazer um trabalho um pouco atrás, de achar a origem, o nascedouro dessas informações, para desembaraçar. Então, assim, essa é a banana. Então a gente teve grandes problemas no passado, porque, assim, mas eu não recebi essa informação. E aí o treinamento falou assim, nem eu. Eu falei, bom, temos um problema, né? E aí a gente foi levando esse processo para trás. Quem é que gera isso? Marketing. Tá, marketing de quê? Produto. Tá, marketing de produto. Como é que tu comunica essa informação? Nesse mailing aqui. Ok, dá para você colocar treinamento e essas pessoas nesse e-mail? Dá. Não dá. E assim vai desembolando ponto a ponto, informação a informação, entendeu? Mas é isso, é importante, né? Cara, qual é o teu patrimônio, né? E aí eu tô falando patrimônio de conhecimento que tu joga para frente, os impactos que isso possa gerar, e o patrimônio investido, né? O investimento que tu já fez nisso. Mas para pensar. Eu ia te perguntar, Renatão, justamente isso. Quer dizer, o custo de atualizar, eu imagino que seja bem menor do que de construir, né? Mas dá um parâmetro para a gente, só para a nossa audiência ter uma ideia do porquê que vale a pena investir em atualização.
Cara, hoje no volume de Claro, por exemplo, eu tenho tipo, 2 pessoas para atualizar, Tá, talvez um portfólio de 1.000. A gente entrega 3.000 arquivos no ano para Claro, tá. tá? Só para vocês entenderem o volume. São 3.000 devoluções que a gente faz num ano. Para Meu essas Deus. 3.000 devoluções, a gente tem 1,5 pessoa, mais ou menos. Então, o DG de vez em quando tem que entrar pela natureza da informação, mas assim, a gente tem uma pessoa dedicada e aí um suporte com o resto da equipe que a gente tem do ongoing deles lá. Quando tá falando aí, cara, num custo irrisório em termos do patrimônio. Tô falando de, Claro. sei lá, eu chutaria aí 10K, 12K Uhum. no mês, assim. Então, assim, 120, 150 mil no ano aí, para você Pro manter teu tamanho. portfólio É. todo. E eu tô falando portfólio, cara, eu tô falando, sei lá, eu chutaria de investimento, hoje tem pelo menos 20 milhões, né? Investimento anual são, pô, sei lá, mais 5, 6 milhões tranquilamente. Né? Isso eu tô falando de desenvolvimento, né? Sem falar os custos de implementação que tu tem. Se tu botar tudo mesmo na conta do lado, Lógico, nossa, lógico. vai longe. Vai longe. Custo de Cara, mas LMS que tu tem. é uma relação custo-benefício que não existe igual em treinamento e desenvolvimento. É absurdo, assim, é Não, fantástico. é um absurdo. É uma coisa que tu tem que fazer, né? Senão, Exato. ou tu vai ficar vivendo assim, ó, que é outra vida de treinamento, né? Preciso soltar o material tal. Aí tu vai lá e vê se tá atualizado por demanda, né? E aí, pô, tua vida vira um inferno. Vira um Só inferno, faz é isso. verdade. Só faz isso da vida. Então, tem os seus prós e contras aí, como tudo, mas assim, eu vejo muito pró em termos de tu ter um processo de atualização contínuo, né? Com certeza. Renatão, obrigado, Né? cara. Obrigado por ter participado em mais um Obrigado a episódio vocês, cara. com a gente. Obrigado a vocês. E sucesso sempre para Reframe. Obrigado, Dani. Obrigado, pessoal. É isso aí. Falamos hoje sobre a importância de atualizar treinamento. Acho que ficou bastante claro, né, para todo mundo, porque que investir em atualizar treinamentos não só é indicado, como torna-se obrigatório, principalmente dependendo do volume de conteúdo, de treinamentos que uma empresa tem no seu portfólio como asset, como explicou o Renato. Antes de terminar, só renovar o convite para você seguir a Reframe no LinkedIn, Reframe Learning lá no LinkedIn, e deixar o convite também para você, se você estiver assistindo a gente no YouTube, para você assinar o nosso canal, deixar o like, aquele roteiro, aquele ritual de sempre, porque a gente vai ganhando cada vez mais repercussão e relevância na plataforma, beleza? Eu torço mais uma vez para que você tenha curtido o episódio de hoje. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.